Que bom que você voltou então. Espero que tenha gostado da primeira parte, que era para ser o vídeo inteiro, né? Onde eu falei sobre uma brevíssima história das religiões monoteístas, né? Do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. A ideia inicial era ter abordado sobre a salvação da alma perante da concepção dessas religiões. E eu acabei me estendendo demais ali. Então, voltando aqui, que bom que você já se inscreveu no canal, né? Apertou o sininho ali para receber as notificações, os vídeos novos, que você está me seguindo ali no Instagram, hslima.oficial, que você já visitou o site hslima.com e já comprou este meu livro aqui, né? Este tema nós estamos abordando é o capítulo 27, tá? Do livro aqui, ó, 27 do livro. Mas vamos lá, vamos falar agora como que é a concepção da salvação da alma nessas três. Primeiro, essa salvação da alma, essa concepção, parte de um pressuposto de que existe vida após a morte. Não uma vida reencarnada que você vai e volta e vai evoluindo até, né, atingir outros níveis. Não, 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 não. Mas uma vida espiritual. Você vai viver, vai ter consciência, porém numa visão, numa ideia espiritual, num outro plano de realidade que influencia, inclusive, já vou mudando um pouco de assunto, influencia a nossa realidade material, como eu sempre falo nos vídeos, e que ela é muito mais importante do que essa terrena, tá? Mas a gente está no terreno e estamos sujeitos a estas leis, mas o espiritual influencia demais. O que vivemos aqui são sombras dessas realidades eternas. Voltando. Como é a salvação no judaísmo? Olha que interessante, o judaísmo não fala em céu e inferno, eles usam a expressão mundo vindouro. E eles não têm uma ideia de que para ser salvo você tem que ser judeu. Não, eles partem da ideia de que para ser salvo, né, para você ir para o mundo vindouro num bom lugar, porque lá tem um lugar bom e um lugar ruim, né? Um mundo depois, né, vindouro, que vem depois o que vem. E nele existe um lugar bom e ruim. Para você atingir os melhores lugares, tem a ver com a sua capacidade, com o seu mérito de ter tido as boas atitudes e as boas ações aqui nesta vida terrena. Para quem é judeu, você tem que cumprir, né, eles têm que cumprir, é o que a gente chama das mitzvahs, né, os mandamentos, os 613 mandamentos que tem regras de faça isso, faça aquilo, faça aquilo, acolá, né, e as regras também não faça, não toque, não mexa, não coma. Então existem regras. Não são mais hoje 613, né? Depois da destruição do segundo templo, né? Com a invasão de Jerusalém, hoje, né, são bem menos regras, mas assim, ainda assim, bastante regras importantes que geralmente são os ortodoxos ou os ultra-ortodoxos que acabam tentando observá-las. Então, de acordo com o cumprimento desses mandamentos, né, eles acabam tendo direito aos melhores lugares ali no mundo vindouro. E quem não cumpre, né, vai ter que passar ali por um período, porque todos, na concepção deles, salvo algumas raras exceções, todos vão passar, toda alma passa por um período de purificação, digamos assim, tá? Olha, quem é religioso, quem é entendido desses assuntos, por favor, desconsidere o que eu estou falando, porque eu estou simplificando, tentando para que um leigo consiga entender, tá? Uma pessoa que está começando, tem curiosidade, ou curioso, que está ali querendo ler e tal, quer aprofundar, tem um monte de textos, de livros na internet, tem o meu livro, busque livros a respeito. Mas olha lá, passou um período de purificação, se você pisou muito na bola e descumpriu muito mandamento, o período de purificação vai ser maior. Se você foi um cara santão ali, né? O seu santo, sabe o que é santo? Santo é separado, né? Então, você foi um cara separado ali, guardado e cumpriu bastante os mandamentos, a sua purificação vai exigir menos tempo. Mas todo mundo, salvo algumas exceções, todos vão passar por um período ali. E olha que interessante. É, e olha que interessante. E para quem não é judeu, existe salvação? Por que que você não vê rabino? Vem, se converte ao judaísmo. Não, vocês vão. Não, eles não fazem isso. Aliás, pelo contrário.
fala, procura um rabino, né, se você tiver um na sua cidade, não existem tantos, né, mas procura um e fala: "Eu quero me converter ao judaísmo". Dizem que o eu nunca fiz isso, mas dizem que o natural é ele te desmotivar. Por quê? Não precisa ser, na concepção judaica, ser judeu para ir para o céu, né. Então por que que você quer? Para quê? Porque para ficar rico na terra, né, é outro assunto que eu abordo. Não, então não precisa, por quê? Segundo a concepção judaica, nós gentios, temos que cumprir as 7 leis de Noé, tá? Essas 7 leis, quem cumprir ela, independente da condição da pessoa, vai herdar, vai ser um justo, vai herdar um bom lugar no mundo vindouro. Eh, eu até falo aqui as 7 leis, não blasfemar, crer em Deus, respeitar a família, direito alheio, os animais, justiça, tal. Mas deixa eu falar aqui para vocês certinho para não fugir. Mas olha que interessante. Não cometer idolatria, né? Então, primeiro, você não pode adorar falsos deuses, né? Então só existe um único Deus, né? Você tem que adorar só o Criador. Não blasfemar contra Deus, não reclamar, murmurar, falar palavras, né, inadequadas, respeitar a vida humana, respeitar a pessoa, as pessoas, né, respeitar o direito alheio, respeitar o casamento e a família, estabelecer justiça e respeitar os demais seres vivos. Essa forma aqui, você vai ver como são coisas antigas, você tem que ter essa concepção. Como são coisas muito antigas que nós estamos falando, você vai ver em alguns outros lugares, assim, em vez de vida humana, respeite as pessoas, respeite o ser humano. Muda, mas é a mesma coisa. Ao invés de estar demais seres vivos, vai estar lá assim. Tem lugares que você vai achar assim, em vez de respeitar os demais seres vivos, vai estar escrito assim: é, não comer um animal vivo, né? Não respeito à família, não vai estar, vai estar assim, não adulterar ou não ter relação sexual ilícita. Daí se você for muito legalista, você fala, o que é relação sexual ilícita? Ah, não, é só se você tiver relação com mulheres casadas, ou nessas condições, ou incestuosas, tal, fora disso está valendo. Não, então aquilo ali você tem que puxar o princípio, né? Então, o que tem aqui, né, já é puxando para a ideia que tem por trás daquelas regras, tá? Isso é muito importante, senão você cai em umas loucuras aí que a gente vê. Mas enfim, então se você é judeu, cumpriu os mandamentos, as mitzvahs, né, positivas, negativas. Se você é cristão, não, se você é gentil, cumprir as 7 leis de Noé. Existe uma dificuldade aí, né, de cumprir as leis de Noé para quem é adepto a alguma religião, para quem professa. Por quê? Muitas vezes a pessoa pode acabar adorando um deus ou alguma coisa que não é Deus, dando atributos divinos àquilo ali, e daí vai estar caindo justo na primeira das leis, que é não idolatrar. Mas, doutor Henrique, o HS Lima, e os 10 mandamentos? Eu sou cristão, eu guardo os 10 mandamentos. Ah, você guarda? Você respeita o sábado? Você respeita o sábado, tal? Você não come também carne de porco? Tem gente que guarda lá a Torá, né, o Antigo Testamento. O que que acontece? Os judeus ensinam que os 10 mandamentos é para o povo judeu que estava ali, né? E já as 7 leis de Noé, quando você vai puxar, não tem isso claro no Antigo Testamento. Eu já pesquisei bastante, né? Tentei até extrair de princípios tal, mas o que eles fundamentam é na tradição oral, que virou o Talmud, né? Ali na tradição oral que tem que tem essas leis de Noé, de Noa, né? As leis universais. Ah, mas tá lá no passagem da Arca de Noé? Não está lá também, 7 leis de Noé, porque é o pai, assim, é o que veio depois, né, do dilúvio, o pai ali da humanidade. Ah, mas doutor, o H.S. Lima, eu não confio porque é tradição oral. Ah, não confia? A Bíblia que você tem lá, que você confia porque está num papel, ela era oral, tá? Ela foi escrita depois de um tempo, então, cuidado, né? Mas enfim, né? As pessoas falam assim, às vezes, sem refletir, sem buscar. Olha que interessante. Então, no judaísmo é essa a ideia. Se você é judeu, cumpre ali aqueles mandamentos. Você não é judeu, não existe cristão, não existe regra para cristão, para muçulmano, para budista, não. Ou você é judeu ou você é gentil. Se você é gentil, 7 leis de Noé, essas que eu falei. Agora, concepção cristã da coisa, né? Como que você vai para o céu? No cristianismo a coisa já é mais estreita, né? Por quê? Ou você é crente, crê,
acredita em Jesus ou se você é cristão ou não é. Existem alguns que defendem a questão do evangelho eterno, que já existia para salvar tal, mas assim, isso é minoria. A grande maioria você tem, tanto é que são as missões, né, as cruzadas tal, que tem um monte de interesses por trás que a gente vê, né, que estuda tal, que a história revela. Mas, voltando aqui, de modo geral, você tem que ser cristão para ir para o céu, senão você vai para o inferno. E ainda tem uma divisão do que é o inferno, porque para um católico, né, existe o purgatório, onde você fica um tempo lá se purificando e depois sobe, que bate um pouco com essa visão judaica da coisa, né, de todo mundo, porque não existe ninguém completamente santo, então de alguma maneira vai ter que se purificar. Agora, na visão, vamos falar, cristã evangélica, mais tradicional, você vai para o inferno e fica lá eternamente. Agora, existe ainda uma subdivisão que o fogo é eterno e não o sofrimento ali de quem está, né? O sofrimento é eterno porque sempre vai ter gente ali fritando, né? Mas não é que uma alma vai ficar eternamente, mas isso aí é outro debate. Mas como é complicado, né, a gente falar dessas coisas aqui. É que eu sou racional e eu quero, né, buscar entender e ir buscando aquele mapa mental, né? Vai criando uma medusa assim, vai abrindo. Mas, olha lá, cristão, se aceita Jesus, vai para o céu. Se não aceita, não vai. Mas dentro desse aceitar, ainda existem hoje, né, uma discussão que tinha lá no começo do cristianismo sobre, olha, mas eu não tenho que fazer nada, a minha parte não tem, eu não tenho que mudar a atitude, eu não tenho que guardar nenhum mandamento, eu não tenho que fazer nada. Eu já vou assim, falei que estou salvo, já vou pro, crio em Jesus, já vou, crio em Jesus, Senhor, Jesus é meu Senhor e Salvador, já vou para o céu? Ah, sim, você não viu o ladrão lá na cruz? Ele aceitou na última hora e já foi, então basta ali. Agora, outros, então eu posso fazer o que eu quiser, senão eu aceito Jesus e saio pecando? Não, não é bem assim. Tem que ter uma mudança de caráter, tem que guardar alguns mandamentos, senão você não vai para o céu. Mas quais mandamentos, né? Ah, depende, eu tenho que guardar a Bíblia inteira, porque se você descumprir um deles você vai para o inferno, né? O que diz respeito menor dos mandamentos é culpado de descumprir todos, né? Tem na Bíblia isso. Olha, então tá ferrado, então ninguém vai. Olha, numa concepção dessa, ninguém vai. Graças a Deus, o nosso Senhor falou que ao homem é impossível, né? Mas ao Pai todas as coisas são possíveis. Ufa, né? Mas assim, olha que loucura isso, né? Então, tem que aceitar Jesus. Então você já vai automaticamente, né, independente de como viver, é que o estilo de vida revela a crença, né? Uma concepção já, vamos falar assim que fala da concepção hebraica e a concepção grega, né? Na visão grega, eu criei na cabeça, tá valendo. Não, na concepção hebraica, que é o contexto aqui, não existe falar que crer e viver diferente. O pensamento e a atitude estão em sintonia. Então aí já entra numa outra coisa. Eu tenho até um texto, tá? E um e-bookzinho chamado Ética Grega e Ética do Monte Sinai, Complementariedade Necessária, que eu escrevi para um livro que lançou até na Grécia. Mas olha que interessante aqui, pessoal. Você pega, então, tem essa segunda concepção que eu estou falando para vocês, né? Já falamos aqui do judaísmo, agora do cristianismo, e daí a gente vem, né? Mas, doutor Henrique, você não fechou o cristianismo. É que não tem o fechar. Tem o que basta aceitar, o que tem que aceitar e tem que ter atitude, o que fica para sempre lá embaixo, o que fica um tempo e sobe, né? Uma visão mais católica, o que o que Deus ama todos e vai todo mundo para o céu, não creio nisso, mas hoje em dia se fala até nisso, porque ele é amor tal, então é uma coisa assim, mas entenda que tem que ser cristão, né, para ir. Por isso, as missões e tudo mais. Agora, vamos já no Islã, né? Quando veio Mohammed, falou, né? Recebeu a revelação lá do anjo Gabriel, ele disse o quê? Que também é mais semelhante ao cristianismo até. Eles também têm uma profissão uma profissão de fé, né? E que eles dizem o seguinte também, que você tem que adorar o único Deus e que você crê em Mohammed como seu único, como seu último, como seu profeta. Como seu profeta. Você crê em Deus, o único Deus, adora só ele e em crer e que Mohammed é o profeta, o enviado de Deus, o mensageiro de Deus.
E, além disso, daí no julgamento, eles falam que é no julgamento ali que vai decidir quem sobe e quem desce, por quê, né, eles não usam a palavra céu exatamente, eles têm uma outra palavra, mas, ali vão ser pesadas as atitudes, o coração, como a pessoa foi, como não foi e tal. Então, existe também um misto aí de fé, você tem que fazer essa declaração de fé, você tem que fazer essa declaração de fé, e você tem que ter também as atitudes aliadas, né. Então olha que interessante, eu não estou aqui para defender quem está certo, quem está errado. O que eu creio para mim. Agora, então temos aí o que o judeu fala que tem que fazer, o que o cristão fala que tem que fazer e o que os muçulmanos falam que tem que fazer. E por isso que eles fazem também, né, as campanhas lá de missões, né, eles não usam essa palavra, né, mas lá para convencer as pessoas a se tornarem adeptas da crença e da fé deles. Espero que tenha gostado, esse vídeo ficou um pouquinho menor, consegui em 15 minutos resumir algo que causa luta, morte, briga e faca, né, pelo mundo inteiro. Mas eu espero que tenha sido útil para você, para ter uma noção, né, quando se fala dessas coisas aí. E por favor, compre meu livro, acesse o link lá que vai ter aqui no final do vídeo, me segue no Insta e visita nosso site. Forte abraço e até logo, que Deus te abençoe.